Olá, esse é o Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e o entrevistado de hoje é José Faleiro. José Carlos da Silva Júnior nasceu e viveu na Vila Sapo, Lombo do Pinheiro, extremo leste de Porto Alegre. Adotou o pseudônimo de José Faleiro em homenagem à mãe, de quem herdou a veia artística, mas não o sobrenome. É contista, romancista e cronista, autor de Vila Sapo, que saiu por Venas Abertas 2019, Os Supridores, saiu pela editora Todavia em 2020, e Mas em Que Mundo Tu Vive, também pela Todavia, agora 2021, lançamento recente. Faleiro participa de oficinas literárias, de coletâneas, escreveu semanalmente para a revista digital Parêntese, crônicas que são muito interessantes. Há 2 anos participa de rodas de conversa e atua como palestrante também. Em 2020 ele ganhou o prêmio Jacarandá de Autor Revelação. E também nesse ano foi mestre na disciplina Encontro de Saberes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2021 concluiu o ensino médio na modalidade EJA. Faleiro, eu quero te dizer primeiramente aquilo que eu estava comentando antes de começar aqui, que é uma grande satisfação poder te entrevistar. Eu já entrevistei muita gente, olha, só nesse programa aqui são mais de 100 entrevistas, entrevistei cientistas, entrevistei lideranças políticas, entrevistei, enfim, pessoas da área da cultura, mas eu acho que essa é a primeira vez que eu entrevisto um grande escritor, Faleiro. Então, para mim é uma grande honra, assim, poder estar te entrevistando. Já te apresentei aqui, não preciso dizer que o homem é gremista, né? Deve estar compartilhando comigo também a dor toda, a apreensão toda que nós gremistas estamos participando nesse momento, mas quero te dar então essas boas-vindas, né, e dizer assim da minha alegria de poder te entrevistar. Eu quero de cara assim te perguntar sobre o teu romance Os Supridores. Deixa eu mostrar aqui para o nosso público. Esse é o romance Os Supridores, que saiu ano passado. É um livro assim, eu tenho recomendado esse livro, não só para quem gosta de literatura, falei, não só para quem gosta de romance, mas tenho recomendado para meus alunos no direito, lá na Uniriter, porque eu acho que esse teu livro ele oferece uma explicação que poucas obras sociológicas podem oferecer a respeito do tráfico de drogas. Né? O tema enfim, dos caminhos que levam muitas vezes jovens da periferia até o tráfico. Né? Eu acho que o teu romance ele consegue captar isso com uma radicalidade, com uma profundidade impressionante. Eu queria então começar um pouquinho por esse romance. Né? Como é que te surge essa ideia? Como é que vem a ideia dos supridores? O teu processo criativo, tu tem uma ideia geral e depois tu vai desenvolvendo, ou a coisa engata e tu não sabe bem onde é que vai dar. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Uhum. Em primeiro lugar, prazer estar aqui conversando contigo. E aí na verdade tem 2 perguntas aí, né? Eu vou partir da mais geral e depois eu vou para a mais específica, né? Eu acredito que cada livro é um livro, né? Tanto do ponto de vista do leitor, né? Quando vai ler, mas também do ponto de vista do escritor. E como cada livro é um livro, pelo menos na minha experiência, cada coisa que eu vou escrever demanda uma estratégia e uma abordagem diferente, assim. Já aconteceu de eu começar a escrever um livro, eu saber como é que eu quero começar aquela história, mas não saber aonde ela ia me levar, e isso faz parte do processo, né? A natureza daquela história me levou a isso, então eu começo a escrever e a história vai me surpreendendo, né? Ao longo do processo todo. Mas também já aconteceu o contrário, já aconteceu histórias que eu sei onde eu quero chegar, mas não sei como começar, né? E também já teve histórias que me levaram a bolar uma espécie de roteiro prévio, assim, deixar tudo meio encaminhado, e depois que eu tinha tudo, início, meio e fim, ali tudo estruturado, eu só ia preenchendo, né, com o desenvolvimento das cenas propriamente ditas, né. No caso dos supridores, cara, eu sabia onde eu queria chegar, né. Eu sabia onde eu queria chegar. Eu tinha muito claro uma coisa que tem muito a ver com o que tu disse, que era traçar esse paralelo das injustiças sociais com a violência urbana, né? E era nisso que eu queria chegar, assim. Eu tinha claro isso. Como eu ia chegar lá é que era a questão, né? E eu tive essa ideia da seguinte forma, cara. Na real, a primeira coisa que eu escrevi, eu mostrei para minha irmã e tal, era uma coisa fantástica, assim, né? Uma literatura especulativa e tal. E a minha irmã gostou, mas disse, pô, legal o jeito que tu escreve, eu só queria ver tu contando uma história um pouco mais, né, real, né, que fale sobre a nossa existência e sobre o modo como a gente experimenta a sociedade e tal. A gente conversou sobre isso e eu comecei a alimentar essa ideia, né, de escrever então uma coisa que tivesse mais a ver com a minha experiência, né. E aí, no meio disso, eu fui pro teatro junto com a minha irmã também, tive contato com o pensamento brechtiano, né, as obras do Brecht, os poemas, né, a dramaturgia dele, depois o pensamento marxista.
e ao mesmo tempo eu trabalhava no supermercado, né? Então tudo isso borbulhou ao mesmo tempo dentro de mim, né? A vontade de fazer uma coisa mais a ver com a minha experiência, né? Mais a ver com a forma como eu experimento a vida em sociedade, né? É, o contato com o pensamento de pessoas como Brecht, como Marx, e o fato de eu trabalhar no supermercado e sentir na pele aquela exploração que era abordada de maneira teórica no marxismo, né? E aí eu comecei a bolar a história a partir daí. Super interessante. Ou seja, a cada processo teu se dá de uma forma diferente, né? A partir da própria história, enfim. Agora, há momentos em que tu percebes assim que é como se o teu personagem fosse escapando do teu controle. Tipo, tu pensou esse personagem de um jeito e de repente ele vai para um caminho impensado. Acontece isso às vezes? Acontece muito, né? Os personagens têm autonomia, né? Na medida que a gente vai trabalhando, vai processando as coisas todas ali, os personagens. Mas muitas vezes essa autonomia que o personagem tem vai no sentido que eu, como autor, estava pensando desde o princípio, assim. Às vezes existe essa correspondência, né? Mas não é sempre que acontece. Às vezes o personagem. Eu tô construindo ali um lance e tal, eu acho que esse cara vai fazer tal coisa agora e tal, aí daqui a pouco eu penso isso. Não, ele não faria isso, cara. E aí, tipo, ele acaba ditando a cadeia de eventos muitas vezes, né? Aconteceu isso, inclusive, nos supridores, assim, é uma coisa que não é raro de acontecer. Sim, sim, super bom. Vamos voltar um pouquinho antes, então, dos supridores, na tua própria formação, né? Tu já mencionaste aí a história do grupo de teatro. Eu sei que tu tem uma experiência anterior com desenho, né? Parece que tu começas muito cedo como criança desenhando. Mas esse gosto pela literatura, Faleiros, isso vem de algum lugar? Tem alguma experiência que foi constitutiva para ti, que de fato definiu assim, bom, a partir de agora eu quero escrever, né? Ou não, foi uma coisa que veio aos pouquinhos. Como tu te transforma num escritor com essa criatividade, com esse potencial literário, vindo da periferia de Porto Alegre, sem ter formação superior, sem ter tido, enfim, todas as facilidades que outros escritores tiveram, né, da sua própria formação. Eu imagino que com dificuldade de acesso a livro também, porque livro é uma coisa que sempre foi muito cara, né? Então, como é que se forma esse Faleiros escritor? Olha, primeiro, o que eu acho importantíssimo dizer é que eu abandonei a escola muito cedo, por razões que as pessoas estão cansadas de saber, né? Uma série de problemas, né? Que dificultam, né? Para pessoas como eu, o acesso à educação e tudo mais. Então, eu abandonei a escola, mas não o estudo, né? Eu sou um cara que eu gosto de saber o porquê das coisas, assim. Estudar é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, assim. Então, a maioria das coisas que eu aprendi a fazer na vida, eu aprendi longe da escola, aprendi sozinho, assim. Teoria musical, programação de computadores, né? E as ferramentas de construção de texto, assim, né? Eu estudei muito para conseguir escrever bem, assim, digamos. Era um desejo e eu sabia que eu tinha que me empenhar e tal, e eu estudava, né? Só não estava na escola. E como tu disse, eu sou um cara que comecei a ler tarde, eu tinha uns 20 anos quando eu li meu primeiro livro, e aí tem um evento bastante específico que me transforma em leitor, né? Porque também a gente sabe que não existe um escritor que não leia, né? Antes de escritor, a gente é leitor, né? E eu comecei a ler tarde por esse evento específico que vou narrar agora. A minha irmã, quando estava fazendo a graduação em Montenegro, quando ela vinha visitar a gente aqui na Lomba do Pinheiro, ela me incentivava a ler, né? Falava que era importante e tal, e eu nunca concordava. E aí eu até argumentava com ela que, poxa, eu gosto de quadrinhos, gosto de cinema, né? Gosto de jogos de videogame. E eu argumentava assim, eu dizia, olha, nos quadrinhos a gente acompanha uma história e ainda por cima tem aquelas ilustrações bonitas ali, né? No cinema a gente também acompanha uma história e aí tem as cenas ali, tem todo o visual, toda a parte sonora, né? E o videogame tem tudo isso e ainda por cima a gente controla os personagens, né? Então eu não via a forma de o livro competir com isso. Aí, tanto foi até que a minha irmã desistiu de querer me convencer a ler, mas ela disse uma coisa que daí ela conseguiu me pegar, né? Ela disse, cara, tu nunca leu nenhum livro, então a tua opinião meio que não importa, assim, né? Precisa ir lá experimentar, porque senão, como é que tu vai saber se o livro é ou se não é sem ter experimentado? E aí, por birra, cara, na real, eu queria pegar um livro e ler inteiro, só para ter o prazer de ir lá e dizer para ela, olha aqui, eu li um livro inteiro e não gostei, né? Só que aconteceu o contrário, eu gostei muito e me tornei leitor a fuzel, assim. Comecei a ler muito, 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 muito mesmo, né? E aí a passagem disso, de leitor ávido para escritor, é uma coisa também que eu acho importante destacar, assim. Ó.
Eu sempre, quando eu falo disso, eu sempre faço até uma analogia que é meio besta, mas ajuda a ilustrar o que eu quero dizer, né? As pessoas, cara, elas podem gostar de algo por questões gerais ou específicas, né? Veja, um cara pode jogar futebol porque ele gosta do drible, né? Gosta de chutar a bola no gol, que é uma coisa específica do futebol. Mas ele também pode jogar futebol por coisas gerais, por exemplo, ele gosta de movimentar o corpo, exercício físico, né? Então ele joga futebol, assim como ele joga vôlei, ou assim como ele faz uma corrida e tal. E a escrita, para mim, o que me leva à escrita não são coisas específicas da escrita, mas é uma coisa anterior, mais geral, menos específica, né? Que é o que eu chamo de fabulação, né? Essa ideia de tu ter um contexto ficcional aonde existe uma cadeia de eventos e aonde tu consegue ilustrar, desenvolver, elaborar questões que são importantes para ti, né? Envolvendo pessoas ali, tal, personagens. Essa fabulação, eu já tinha isso antes de começar, antes de ser leitor, né? Eu já fazia isso nas histórias em quadrinhos que eu fazia antes mesmo de ter lido o meu primeiro livro. Então, o que aconteceu foi que quando eu me tornei leitor, a única coisa que eu comecei a pensar essa elaboração, essa fabulação, né, que eu já fazia, poxa, quero trazer isso para essa plataforma também, né, da escrita, né, de contar histórias a partir de palavras. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Super, super interessante. Deixa eu te fazer uma outra pergunta ainda sobre os supridores, porque, bom, o livro ele tem um enredo muito envolvente, é difícil largar a leitura. Eu não sei quanto tempo eu demorei para ler, mas deve ter sido assim, tipo, uma noite e uma manhã, sabe? Eu não largava, né? Não conseguia largar o livro. E queria saber o que ia acontecer, enfim, essa coisa que o bom texto faz com a gente, né? Que é prender a leitura e não deixar a gente largar, né? Mas eu fiquei muito surpreendido também com o texto, porque não só a história é muito envolvente, ela é muito interessante, mas há momentos do teu texto que um ou outro personagem, especialmente um deles, mas um ou outro personagem, para um pouco e adota uma postura muito reflexiva. Eu separei um trecho aqui que eu queria compartilhar com todos e quero que tu fale um pouquinho sobre esse trecho. Lá pela página 161 diz assim, ó: mas afinal, quando foi que brotou alguma felicidade, por menor que fosse, num coração conhecedor dos fatos em toda a sua profundeza? Quando foi que houve alegria, se não alimentada por completas mentiras ou verdades desfalcadas? Sempre que a realidade mete o pé na porta, não há sorriso que não trate de escapulir pela janela. Todo felizardo é, antes de mais nada, um iludido. O Faleiro concorda com isso? Ou é só o personagem que está refletindo? É, Sobre essa reflexão dos personagens, é, eu acho que no caso do romance, desse romance em particular, eu acho que nem é que um personagem reflita mais que os outros, né? Mas se tu for olhar a estrutura do texto, um personagem, por razões elementares, tem mais enfoque do que os outros, né? Mas essa é uma bandeira que eu sempre levanto e que eu acho importante de levantar, né? Que as pessoas refletem na periferia, cara, sabe? Tipo, existe um estereótipo, tu sabe, de que a alienação, enfim, política e tudo mais, são de pessoas da periferia. Bom, olha, na periferia existe gente alienada, né? Existe gente com dificuldades de refletir sobre as coisas, mas a gente, se toda essa tragédia política que a gente tem experimentado serviu para alguma coisa, foi para a gente ver que a gente tem também uma classe média, uma elite que, além de cruel, é burra também, né? Também é idiota, também tem uma dificuldade de abstração, de reflexão, enfim. Então, essa é uma bandeira que eu sempre procuro levantar, de que a rapaziada na periferia tem sim capacidade de refletir. Eu tive muito camarada na obra, velho, na cozinha, nos lugares onde eu trabalhei, assim, pessoas brilhantes, velho, entendeu? Com a mente ativa, pensando sobre as coisas, refletindo sobre si mesmo e sobre seu lugar no mundo. É claro que a partir da sua própria bagagem intelectual, cultural e tal. Então, essa é uma coisa que eu procuro trabalhar nos meus textos, assim. Aí, sobre esse trecho em particular, velho, tu sabe que eu me permito sempre o direito de ser contraditório, sabe? Eu não abro mão de poder ser contraditório, assim. Porque as coisas mais importantes, assim, na minha vida, pelo menos, eu não gosto de ter uma postura definitiva sobre aquilo. Então, às vezes, eu penso X e em seguida eu estou pensando Y, né? E eu gosto de ser honesto comigo mesmo, né? Ser sincero comigo mesmo. Não é porque ontem eu defendi X, meu pensamento X pensava assim, que amanhã eu estou proibido de pensar Y. Pô, se é isso que está vindo dentro de mim naquele momento, o que, que eu vou fazer, né? Esse trecho em particular que tu leu aí, meu, é uma coisa que, às vezes, eu concordo totalmente com isso.
O José Faleiro, a pessoa José, concorda com isso, pensa dessa forma, né? Mas em muitos momentos não. Em muitos momentos eu não, dependendo do meu humor, dependendo do momento da minha vida, dependendo de uma série de questões, às vezes eu penso de uma forma e outras vezes eu penso de outra. Uhum, sem dúvida. Faleiro, deixa eu te mostrar agora rapidinho. A gente tem, para todo entrevistado que eu trago aqui no programa, eu apresento, escolho uma frase de atitude, que eu chamo. Mais para o entrevistado poder comentar o que ele acha da frase, o que aquela frase sugere para ele. Então eu vou compartilhar agora no vídeo aqui essa frase, que é uma frase de um autor negro muito importante, Silvio Almeida, né? Aliás, uma revelação nos últimos anos, o Silvio Almeida apareceu como um meteoro, assim, apresentando livros maravilhosos, especialmente um chamado Racismo Estrutural. Mas a frase dele é a seguinte: uma pessoa não nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus efeitos. O que essa frase te sugere, Faleiro? Nossa, muitas coisas, cara. Sobretudo, eu acho importante que essa frase deixa claro uma coisa que eu acho importante, assim. Sabe que as pessoas que não acreditam muito em racismo, por incrível que pareça, existe essas pessoas, ela vem sempre com um argumento estapafúrdio de que somos todos pessoas, não existe a raça humana, não existe, né, a raça humana não se subdivide em outras raças e tal. Mas isso é uma bobagem, porque o problema, as questões raciais, o problema do racismo não é de natureza biológica e sim sociológica, né? Então essa frase deixa muito claro isso, tem a ver com todo um contexto social, né? E é louco porque esses marcadores sociais, essas questões sociais, cara, e o racismo é uma delas, as questões raciais são um exemplo disso, é sempre possível traçar um paralelo com outros marcadores sociais, né? Tu vê que é curioso que, por exemplo, se tu pegar do ponto de vista, sabe que tem muita gente classificando a minha literatura, as coisas que eu escrevo, como literatura marginal, por exemplo. E aí, nesse momento, aí a gente já está falando de uma coisa de origem social, no sentido de classes e geograficamente mesmo, né? De vir da periferia, escritor da periferia, então escreve literatura marginal e tudo mais. Mas tu vê que acontece uma coisa parecida com o que o Silvio está dizendo nessa frase. Eu nunca tinha pensado na minha vida em termos de literatura marginal, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, o que eu escrevia era literatura. Eu escrevia só escrevia. Eu estava me expressando ali nas coisas que eu estava elaborando, desenvolvendo ali através das palavras no papel. E depois, quando isso se conecta com todo um contexto, né? Aí isso passa a ser chamado de literatura marginal. Então, é uma coisa parecida com o que acontece em relação ao racismo, segundo essa frase do Silvio. Sem dúvida. Eu me lembrei muito, tem uma passagem da Chimamanda que ela relata num dos romances dela, que ela vai para os Estados Unidos, enfim, a personagem, né? E aí a personagem que é negra diz assim: bom, quando eu cheguei nos Estados Unidos é que eu me dei conta que eu era negra, porque ela nunca tinha pensado que era negra. Morava na Nigéria, né? Então não tinha como pensar que era negra. Mas quando chega num mundo branco e as pessoas olham de outro jeito, ela acaba se descobrindo negra. A negritude surge então como uma consciência nesse contraste. Eu acho que é muito isso, né, Faleiro? Agora, tu falou um pouquinho eu quero retomar um pouco o que tu mencionou lá sobre a tua trajetória pessoal na história da escola, tá? E aí quero te ouvir muito, muito francamente sobre isso também. A tua experiência de escola foi uma experiência ruim, né? Uma experiência que não te agradou, que não te vinculou à escola, e tu sais, né, da escola precocemente e acaba construindo uma trajetória de trabalhador e depois de um artista, né, de um literato que tu és hoje, né? Com todo esse potencial. Vamos combinar que essa é uma trajetória assim completamente fora da curva, né, Faleiro? Quer dizer, a grande maioria das pessoas que saem da escola não tem a tua trajetória. E a grande pergunta é: o que tu acha que a escola pode oferecer para essas pessoas, por exemplo, jovens da periferia, que de repente pode olhar para o Faleiro e dizer: pô, mas o cara saiu da escola e agora está arrasando, é um grande escritor. A escola pode ser tão importante na vida de alguém, Faleiro, ou não? Ou de fato assim não é ela que define as coisas? Como é que tu vê hoje o tema da educação pública, que eu imagino que na periferia, que tu conhece muito bem, né, seja um problema para muitos jovens, né? Essa dúvida de ficar ou não ficar na escola, sair ou não sair da escola, ir pegar o trampo, ajudar a família ou ir se virar na vida, largando aquela coisa chata da escola. Mas, enfim, muitos que fazem isso também acabam no tráfico, né? Então, a grande questão é: como é que tu vê hoje o tema da escola? Olha, cara, eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, tá ligado?
Para começar, o seguinte, a escola é sem dúvida um fator importante para a transformação social, né? Quando a gente quer melhores condições de vida, trabalhos um pouco mais dignos, né? Condições de trabalho um pouco mais dignas, a escola é um caminho para isso, né? Eu não tinha consciência disso quando saí da escola, assim, por mais que, porque não basta as pessoas ficarem na tua volta, os mais velhos, né, da outra geração, dizendo é importante estudar e tal, né, para tomar consciência mesmo da importância da escola e do potencial de transformação da escola leva tempo, assim. Hoje eu tenho maturidade para pensar sobre isso e é por isso que eu fui atrás de resgatar os estudos, né, Uhum, porque eu reconheço a importância deles, né. Peguei esse ano o diploma do EJA, né, e terminei o ensino médio, então é importantíssimo. Quero fazer uma graduação, né? E então essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Reconheço a importância da escola. E uma outra coisa que também é importante dizer é que existiu progresso de lá para cá, né? Dos meus tempos de escola pública para as escolas públicas de hoje. Eu tenho ido muito em escola, depois parei por causa da pandemia, enfim. Sobretudo antes da pandemia, fui muito em escola pública e ficava muito positivamente surpreendido, assim, com as coisas que eu via, porque existia todo um trabalho de fomento à leitura e tudo mais, que não existia no meu tempo, né? Então, isso também é legal deixar claro, existiu um progresso de lá para cá, mas também sabemos que tem muita coisa ainda por se fazer, né? Tem muito trabalho pela frente. O ideal de escola, para mim, é que essa escola ajude e contribua no desenvolvimento humano, intelectual daquelas pessoas, né? Potencialize tudo que aquelas pessoas já trazem de casa, toda aquela bagagem cultural e intelectual que as pessoas já trazem de casa, as pessoas da periferia, sobretudo, né? Ao invés de desprezar, né? Ao invés de esvaziar de valor tudo aquilo que aquela pessoa já traz, né? Ao contrário, é construir junto, né? Eu gosto muito do pensamento Paulo Freire, né? Então acredito muito nesse construir o conhecimento em relação com aquela pessoa, em relação, e não dessa maneira é, vertical, de cima para baixo. Eu estou aqui, o que eu dizer para ti é o que tu vai, é o que é o certo e tal, né? Então acredito que tem muito, muito, muito ainda para fazer, né? Pela frente. E aí, como seria o papel da escola? Acredito, dentro disso que eu estou falando, despertar inclusive o pensamento crítico dessas pessoas, desses jovens que chegam ali, sabe? E acredito que não é um papel cumprido pela escola, pelo menos não da maneira ideal, né? É preciso que a gente fique atento a isso. As pessoas que têm a mesma origem social que eu tenham essa consciência de que a escola é um trampolim que funciona e tal, mas que a gente seja crítico à escola, né? Que a gente perceba o quanto ela é hostil e o quanto ela não é acolhedora com pessoas como eu. E não é só a escola em particular, mas toda a estrutura. Tipo, vou dar um pequeno exemplo do que eu estou querendo dizer. As pessoas aqui no bairro que eu moro, que é um dos maiores de Porto Alegre, se eu não me engano, é o segundo em extensão territorial, acho que é o maior de população, assim, não tem ensino médio, velho. Na minha época não tinha, hoje em dia tem um colégio de ensino médio aqui, um único, né? Então já começa daí, né? Toda a estrutura da educação, ela já está prevendo para pessoas como eu, que tem a mesma origem social que eu, um lugar historicamente reservado para gente que é de trabalhador subalterno, né, em subemprego lá. Né? Então a própria estrutura da educação já reflete, já está esperando, é isso que ela espera da gente, né? Por isso que não tem a formação de ensino médio aqui, porque para pessoas como eu, o que se pensa, o que essa estrutura pensa é que basta, né? O ensino básico basta, faz umas contas, aprende a ler, escrever e vai para o mercado de trabalho, né? É isso que está nos dizendo o tempo todo. Então, sim, a gente tem que ter consciência da importância da escola para a gente tentar melhores condições de vida, mas sem deixar de perceber o nosso lugar no mundo e pensar de maneira crítica sobre todo esse contexto. seguramente, seguramente. Para concluir, Falero, nós temos ainda uns minutinhos. Eu queria te ouvir mais sobre um tema, sobre a tua relação com a tua comunidade, com as pessoas que tu conhece, com os teus amigos, enfim, que agora são testemunhas do teu sucesso como escritor, né? Claro que muitos deles estão lendo teus livros, estão lendo teus textos. Como é que é essa apreensão dos teus textos por pessoas que, como ti, conhecem, como tu conhece essa realidade, né? Então, uma coisa é alguém da classe média, alguém que é do centro da cidade, de uma zona de inclusão, ler um livro teu. Outra coisa é alguém que está lá do teu lado, que te conhece, conhece aquela realidade. Como é que é essa troca? Cara, é muito foda, assim. Desde o meu primeiro livro que eu lancei, né, o Vila Sapo, que é de contos, e aí passando pelos Superdores, esse novo que eu estou lançando agora, existe um movimento muito legal das pessoas que são do meu círculo, assim, de conhecidos e os círculos de afeto mesmo, que é esse movimento de ir atrás das coisas que eu tenho escrito, assim,
não só, acredito eu, por ser uma figura do convívio deles, né, por eu ser uma figura do convívio deles, mas também por tudo que eu tento trazer nas coisas que eu escrevo, né, que é uma realidade que tem a ver com a nossa realidade, né? E o mais legal para mim, assim, é uma sensação que eu tenho percebido que essas pessoas têm de, velho, eu também posso fazer isso aí, tá ligado? Eu também posso, e não é só porque ali o Zé conseguiu, então eu também, não é só por isso, é porque quando elas olham aquilo ali, elas percebem, mas isso eu também sei, eu experimento isso, sabe? Então isso é digno de estar num livro, sabe? Isso é muito louco. Eu acho que um maior exemplo disso que eu posso dar é de um camarada meu que faleceu, enfim, tá morto hoje em dia, que ele, quando ele leu meu livro, ele falou isso aí, tá ligado? Ele disse, qualquer um de nós podia ter escrito essa história. Aí ele pegou o espírito. Super bom, super bom. Sim, porque tu está promovendo personagens que dão conta dessa realidade, né? As pessoas se identificam, se espelham. Acho isso super importante. Faleiro, o nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente podia conversar aqui durante um tempão, né? Mas quero só que tu dê agora o crédito aqui do teu último livro. Eu sei que está lançando, deve estar já na feira, né? Mas então tu pode dar aí o recado. Como é que é esse último livro? Bem rapidinho. Uhum. É um livro de crônicas, é uma reunião das crônicas que eu escrevi de 2019 a 2021, 2 anos, portanto, de crônicas. São cerca de 60 crônicas, onde eu procurei ampliar o universo que eu já abordo no Vila Sapo e nos Supridores, né, o universo da periferia e tudo mais. E é isso, são crônicas variadas, falam de todos os assuntos, dessa perspectiva que é da onde eu olho o mundo, né, o ângulo do qual eu olho para o mundo, né, que é o ângulo do lugar onde eu vivo, que é a periferia da cidade. Muito bem. Fica aí a dica, então, para a feira, José Faleiro. Procurem os livros desse grande escritor gaúcho brasileiro. Obrigado, Faleiro. Um grande abraço. Eu que Ficamos por aqui, agradeço a gente. abração. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Nos vemos na próxima semana. Obrigado.